Deus abençoe, gente. Então, vamos ler hoje. Eu vou começar lendo Romanos capítulo 10, do 13 em diante, tá? Mas eu vou ler na Bíblia, tradução do Novo Mundo, tá? Que é uma Bíblia sangrada, que é uma Bíblia torcida, né? E essa Bíblia da Testemunha de Jeová. Por quê? Porque eu preciso acabar com esse conflito, né? Essa mentira. As pessoas têm muita dúvida. E eu sei que existem pessoas que estão estudando seriamente a palavra de Deus e crendo que é a palavra de Deus, que é verdade o que está sendo ensinado. Então é muito importante a gente esclarecer que é mentira do diabo, que o diabo ele veio para confundir, para torcer a palavra. Tá bom, então vamos lá. Fala em Romanos 10, 13 assim, né? Na tradução do Novo Mundo, né? Fala assim: pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Tá bom, agora vamos ler na linguagem, né? Da King James aqui, na nossa linguagem, né? A linguagem da Bíblia evangélica aqui. Fala assim, né? O 13, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá? Então, é Senhor. Tá? Até em grego é Senhor. Então eles torceram para encaixar Jeová no lugar de Senhor. Por que que eles fizeram isso? Porque no capítulo 10, né, nesse mesmo capítulo, só que na verdade no versículo 9 do capítulo 10 de Romanos, olha só o que fala. Por que que eles quiseram, né, torcer esse versículo de Romanos 10, 13? Porque é importante para eles colocar Jeová. Porque o diabo, a primeira coisa que ele vai fazer é com que você não confesse, olha só, em coisa séria, que Jesus Cristo é o Senhor, tá? Essa é a primeira coisa, que a partir da hora que você não confessa Jesus como Deus, como Jesus como Senhor da sua vida, você não é salvo, tá? Eu peço muito a Deus que Deus me use aqui, porque, como eu falei, tem pessoas maravilhosas no YouTube, pastores assim, exemplares de estudo, né, de unção, que explica isso assim, mas há anos-luz melhor do que eu. Só que o Espírito de Deus me pediu para pregar. Então eu falo o quê? Para Deus, não vou pregar, porque tem profetas dos senhores muito melhor do que eu. Eu não sou doida, porque aí eu estaria desfazendo o Espírito Santo que me usa. Então eu vou pregar para uma determinada, né, pessoas. Que quer dizer, essas pessoas vão ter facilidade, de repente, de entender o que eu vou explicar. Você me entende? Muitas vezes, aqueles estudos profundos, teológicos, eles podem trazer até confusão para as pessoas simples. Então, como é que Deus me usa? Deus me usa, como eu já sempre disse para vocês, eu sempre falo, nem é o pastoso, ou melhor, nem é o sólido, nem é o líquido, é o pastoso. O que ele quer dizer com isso? É uma papinha que dá para engolir. Pessoas mais humildes, de repente, têm dificuldade de entender, né, essa forma mais profunda de estudo, né, de explicação. Agora, eu peço a Deus que Deus me use da forma que Ele quer aqui. Eu vou voltar de novo, repetir tudo que eu falei, porque o que eu quero enfatizar aqui, que a partir da hora que você nega que Jesus é o Senhor da sua vida, você não vai ser salvo. E o diabo, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele veio para confundir. Ele veio para tirar o Senhor, o seu Senhor, aquele que pode salvar a sua alma do inferno. E a partir da hora que você nega que Ele é o Senhor da sua vida, acabou para você. Então é muito importante vocês entenderem esse versículo aqui. Eu vou ler tudo de novo. Então vou retomar. Olha só, vou repetir. Lá em Romanos 10, 13, tá? Na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, fala o quê? Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mentira, tá?
A Bíblia confessa o quê? Lá em Romanos 10, versículo 9, um pouquinho mais acima, olha só, um pouquinho mais em cima, tá? Eu li o 13, olha acima, olha o versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus, olha só, é Senhor, e credes em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, quando eles colocam o nome de Jeová, o que eles querem fazer? Tirar Jesus Cristo de cena. Porque nessa tradução convencional, né, fala, quem o invocar o nome do Senhor será salvo. A nossa tradução fala isso, quem invocar o nome do Senhor. E em grego está escrito lá só Senhor, não está escrito Jeová. Olha só, e quem é o Senhor nesse versículo? Aí eu te pergunto, quem é o Senhor? Você vai ter que responder Jesus Cristo. Se você estuda Testemunho de Jeová, o que você vai responder quando eu perguntar sobre Romanos 10, 13? Você vai falar, quem é o Senhor? Você vai falar Jeová. Aí você está sendo enganado. Porque Deus quer que você confesse que Jesus Cristo foi quem ressuscitou dentre os mortos. Que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E como eu falo aqui no versículo 13, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, olha só, será salvo. Ele está aqui, na verdade, sendo complementado, né? Pelo versículo 9. O 9 é taxativo. Quem invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. O 13 complementa o 9. Espero não estar confundindo, porque até eu também fico confusa quando eu começo a Deus me usar aqui pela misericórdia. Tá? Então, olha só que interessante. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, não é o nome de Jeová. Se você invoca um nome que não morreu, esse nome, ele não morreu na cruz do Calvário. Ele não veio em carne. Ele não se fez humano por você. Jeová, ele é o Pai que se fez filho. Então, a partir da hora que você confessa o Filho e não o Pai, você será salvo. Porque ele se fez humano por você. Ele morreu por você. Me entende? Que esse nome, ele é muito importante. Tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra. Deus fala, né? Que todos os joelhos vão se dobrar. Porque esse nome é que vai te trazer a vida eterna. Tá bom, aprendemos isso aí, né? Então, que a tradução verdadeira, né, teria que ser todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus Cristo, tá? Será salvo, tá? Quando fala Jesus Cristo, é Deus do mais pleno sentido da palavra, tá? Até quando eles colocam Jeová, na verdade, quem conhece Bíblia, eles estão afirmando que Jesus é Deus. Só que aqui eles querem separar o Deus Trino. Eles querem falar que Jeová é uma pessoa, Jesus é outra pessoa, e o Espírito Santo de Deus a gente vai ver até se eu vou ver até se eu vou ter tempo de falar. Eles nem entendem como pessoa, eles entendem como uma força ativa, né? Como um vento que sopra. E a gente sabe que o vento não fala, o vento não pensa, o vento não sente, e tem todas as comprovações aqui que eu poderia mostrar para vocês que isso que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Mas aí a gente vai ver o tempo aqui, né? Que, como eu te falei, eu quero o ponto-chave para desmascarar o diabo, tá? Porque esse ponto é chave. A partir da hora que você abrir a porta por um filho do diabo que vem com uma mentira para você, falando para você não confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, você não deve nem abrir a porta para essa pessoa entrar na tua casa. Seja anátema, seja amaldiçoado aquele que vem falar uma heresia dessa. Mas aí a gente tem que falar biblicamente. Então eu prefiro ficar com um ponto-chave do que ficar falando muitas coisas, encher a cabeça de vocês e vocês não falar. Eu não tô aqui para ficar refutando o testemunho de Jeová. Entendeu? Eu tô aqui para falar para vocês o ponto-chave. Se vocês não confessarem que Jesus Cristo é o Senhor, vocês não serão salvos. Enfim, isso na cabeça de vocês. Então, vamos lá em Filipenses, quer ver? 2:9, tá?
Só pra gente deixar claro, porque eu citei aí e não mostrei aonde que tá. Quando eu citei, falei que todos os joelhos, né, teriam que se dobrar diante desse nome. Então vamos lá. 9, fala assim, ó. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. E lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Olha como é que é importante esse lance de nome aí, que vocês muitas vezes deixam passar batido. Ah, Jeová é Deus, Jesus é Jeová. Não funciona assim. Primeiro que eles não aceitam que Jesus Cristo é Jeová, né? E nem que Jeová é Deus. Então separam Deus trino. Então já é pecado. Mas a gente está falando de nome, que Deus exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, que é o Pai, exaltou o Filho, ó, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. E para que o nome de Jesus se dobre, olha só, todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Entende? Então aqui ele está falando, ó, e toda língua, olha só, hein, no versículo 11 de Filipenses 2, ó. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Então, quando você pega e substitui Hebreus 10, 13, você coloca lá que ele é Jeová, que ele não tira o Senhor da Bíblia, você está quebrando essa verdade aqui da Bíblia, né? Você está quebrando, porque Deus está deixando bem claro que eles estão mentindo para vocês. Deus está mostrando para vocês isso aí. Porque aí vocês vão ficar confusos. Vocês só vão usar o nome Jeová. E nós agora estamos no Novo Testamento. Esse foi o nome, né, exaltado diante do inferno e diante do céu. Ele foi o nome exaltado, o nome sobre todos os nomes. Entendeu? Agora, se você não confessa esse nome, você não pode receber a salvação. Então vamos lá, vamos perturbar a mente de vocês mais um pouquinho aí. Vamos voltar para Filipenses, só que agora na tradução do Novo Mundo, versículo 2, tá? Vou voltar a enfatizar agora, só que na versão do Novo Mundo, uma coisinha parece muito boba, né? Mas não é, olha só. Fala assim, eu vou ler aqui, na tradução da Testemunha de Jeová, tá? Fala assim, ó, versículo 11, tá? De Filipenses 2, fala assim. E toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, quando eles colocam o Pai, eles querem falar, olha, Jeová. E quando eles falam assim, é Senhor, ó, Jesus Cristo é Senhor. Ele não está falando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Jeová. Eles estão separando. Quando eles usam, né, é Senhor, e quando eles usam o Pai, eles já estão separando as duas pessoas. Então, olha só na nossa linguagem, tá? Fala aqui, né? O 11, olha só. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não é Senhor, não, tá? Não é Senhor. Senhor pode ser, eu sou uma senhora. Você pode ser um senhor, né? Mas eu não sou a senhora, né? Eu sou senhora. Então, é isso que ele falou. Para a glória de Deus Pai. Então, não para a glória de Deus o Pai, separando Jesus Cristo de Jeová, entende? Eu tô tentando, gente, eu tô tentando. Vamos lá, vamos para outras dúvidas aí. Peraí, antes de sair daqui desse raciocínio, nós vamos lá em João capítulo 4, tá? Que, deixa eu ver o que fala aqui que eu já me perdi, peraí. Tá, 4, olha só, que interessante. Fala assim, ó. 4. Vou ler o 4 todinho, ó. 1 João 4 todo, ó. Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se o espírito procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas, olha só, hein, têm saído pelo mundo. E continuando, ó. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Olha qual modo que você pode reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito, olha só, que confessa que Jesus Cristo veio em carne,
é de Deus. Então, olha só. Quem confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, o que é não confessar Jesus? É isso aí que eu falei, né? Você vai falar que Jesus, ele não é o Senhor da sua vida. Que simplesmente eles tiraram o Senhor da Bíblia e colocaram Jeová. Sendo que nós lemos, né? No versículo 9 lá, de Hebreus, né? Nós lemos que eles colocam, né? Que todo aquele que invocar o nome de Jeová, e não é verdade, tá? Então, voltando a esse raciocínio, eu quero continuar lendo aqui em 1 João 4. Então, ele fala aqui, ó, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Então a gente está entendendo que esse espírito não vem de Deus, porque eles não querem que você confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o soberano da sua vida. A partir da hora que esse demônio entra para pregar essa heresia, vocês não devem receber na sua casa. Então vamos ler mais uma vezinha, ó, 1 João 4. Vamos lá, porque o negócio é memorizar esse versículo, olha só. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Aí vamos lá. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Ponto. Acabou. Isso aí eu preciso que vocês guardem, tá? João, 1 João 4, do 3 em diante. Pode ser o 4 em diante, tá bom? Reforçando, vamos lá. Vamos pensar. A partir da hora que eles não confessarem Jesus, que Jesus é Deus, o que você tem que fazer? Né? Você tem que entender que é o anticristo. Você tem que nem saudar essas pessoas. Fala, né? A palavra de Deus diz para não recebermos em nossa casa alguém que vem e não confessa a doutrina de quê? De Cristo, né? Que doutrina de Cristo é essa que eu acabei de falar? Que Jesus Cristo veio em carne e que é Deus, tá? Não receba em sua casa, nem dê uma saudação. Não serve nem para amigos de vocês. Olha que coisa séria, nem para amigos, tá? Se precisar de você é uma coisa, né? Vocês ajudam e tal, mas para ter um vínculo de amizade, ser seu amigo, não serve, tá bom? Então, gente, olha, vamos lá para uma passagem que eles costumam muito usar esse argumento para confundir vocês, que é Números, capítulo 23, versículo 19. Tá? É que eu tô com 3 Bíblias aqui na mesa, gente, vocês não têm noção. Então vamos lá. Números 23, 19, tá? Aí fala aqui, ó, 19, tá? Fala assim, ó. Deus não é como homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Então ele pega esse versículozinho aqui para colocar na sua cabecinha que Jesus Cristo não pode ser Deus. Por quê? Porque ele é ser humano, que na verdade não é ser humano. Ele veio como ser humano e a gente vai entender que não um ser humano como nós, da descendência adâmica. Ele veio, né, uma descendência pura. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então tem toda a diferença. E outra diferença é que Jesus nunca mentiu, Jesus nunca enganou, né? Acho que não precisa eu falar e ficar comprovando isso para vocês, porque eu vou perder meu tempo aqui, né? Quem acredita em Jesus sabe que ele, né, nunca mentiu, nunca enganou. E que ele veio como ser humano, mas ele não veio da descendência adâmica, ele não veio da descendência do pecado, como nós. Então, quando eles usam esse Números 23 aqui, 19, aí ele vai falar para você, olha, vem cá, vou mostrar para você que Jesus Cristo não é Deus. Ó, fala aqui, ó, que Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Gente, até olha, sério, qualquer um entende isso. Só basta realmente orar a Deus, pedir entendimento ao Espírito Santo, que ela vai entender. Peraí, olha, eu tô lendo isso aqui, que Deus, ele não é como os homens,
realmente não é. Jesus não é como os homens. Ele não mente, nunca mentiu. E não é um ser humano que vai mudar de ideia. O que ele falou pra você, acabou, tá falado. Vai depender de você receber ou não. Essa palavrinha que eu costumo dizer que as pessoas colocam no carro, até na testa, Jesus é fiel à palavra dele, para se fazer cumprir. Tanto do caminho de bênção como do caminho de maldição. Você tem uma promessa? Amém. Agora, se você não está na presença de Deus, como é que essa promessa vai se cumprir na tua vida? Ah, o profeta é do diabo, que o profeta falou que ia acontecer e não aconteceu? Não. Você não quis receber, é diferente. Então é toda uma situação que a culpa é sua, da promessa de não ter acontecido. Agora, Deus é fiel para fazer cumprir a palavra dele na tua vida. Você que vai escolher o caminho da bênção ou da maldição. Entendeu? Não é a culpa nem do profeta nem de Deus. Mas eu não vou entrar nesse consenso, não. Vamos lá. Ó, eu vou até ler numa linguagem mais, não digo séria, gente, porque todas as linguagens aqui que tá na minha mesa é séria, menos a do Novo Mundo, claro. Mas eu tô falando assim, que uma facilita mais o entendimento e a outra não, que é mais complicadinha. Mas vamos lá, eu vou ler uma linguagem aqui que vai explicar por que eu tô falando de descendência adâmica. Quando fala assim, ó, eu vou lá em Números 23, versículo 19, tá nessa tradução aqui da King James, aqui atualizada, que fala assim, ó, Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate, né? Então, quando fala filho de Adão, eu tô falando que ele é descendência adâmica, não é filho do homem, né? Homem, quando eles dizem filho do homem, eles estão falando que Jesus é mentiroso, que Jesus é da descendência adâmica. Ele não é da descendência adâmica, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, tá? Então, Jesus nunca mentiu, nunca retirou, nunca precisou se retratar, tá? Quando Jesus questionou os fariseus, uma época, eu vou até lá em João, deixa eu ver, João 8, 46, né? Que João questionou os fariseus, né? Você pode ter certeza que você vai ver lá que eles ficaram sem resposta, né? Eu lembro que eles falam assim, quem de vós pode me condenar por algum pecado? João 8, 46. Depois vocês vão lá, gente, porque senão vai comer meu tempo aqui. Então, Jesus, como eu falei, não nasceu como um ser humano, né? Porque ele não veio da descendência adâmica. Ele foi gerado com santidade, né? De forma pura, o que é a forma pura que eu tô falando aqui? Não teve relações sexuais. Tanto que nós eu já li para vocês, lá em Mateus capítulo 1, né? Capítulo 2, que a Maria, ela teve relações, ela ficou sem conhecer José até a criança nascer. Olha só, nem com Jesus no ventre dela, ela se relacionou sexualmente com José. Então ela foi conhecer José depois que gerou Jesus, entende? Então imagina, a concepção dela foi pura, ela gerou Jesus também pura, né? Ela não teve relacionamento com José, então todo o tempo ele nasceu em santidade. Então como é que pode falar que Jesus, né, não é Deus porque ele era um ser humano? Não, ele não é um ser humano como eu e você, não, que veio da descendência de maldição, não. Jesus, ele quando veio em carne, isso quer dizer que ele já tinha uma pré-existência, ele já existia. Olha só, Jesus já existia, né? E o seu corpo humano foi gerado pelo Espírito Santo, como eu falei aqui no ventre de Maria. Vamos lá agora, que vem em Gálatas, capítulo 1, deixa eu ver aqui, ó, versículo 1, tá? Que vai comprovar isso que eu tô falando aqui, olha só. Até eu vou lá também, porque eu prefiro do que a minha anotação aqui, porque essa linguagem é melhor. Fala assim, olha só, Paulo comprovando, tá? Deixando bem claro que Jesus não veio como homem comum, tá? Eu quero bater nessa tecla. Então, vamos lá. Aí fala aqui, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Repetindo. Paulo apóstolo, ele falou assim, quando ele estava, né, tentando falar com as pessoas, olha, eu sou Paulo apóstolo, interessante que ele nem usa apóstolo Paulo, ele trocou aqui, né, ele falou, sou Paulo apóstolo, que é como se ele quisesse dizer pela misericórdia, não da parte de homens, olha só, não da parte de homens, ó, nem por intermédio de qualquer ser humano, tipo assim, olha, eu não sou, né, Paulo apóstolo, por intermédio de ninguém não. Se eu sou apóstolo pela misericórdia e por
Por quê? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. O que ele quer dizer? Não veio da parte de homens, não. Então o que ele está falando? Que Jesus Cristo não é um ser humano para mentir. Jesus Cristo não ia derramar unção sobre Paulo para brincar com ninguém. Ele falou, eu não sou da parte de homem, não. Eu me dirijo como apóstolo, que na verdade ele até coloca o apóstolo em segundo lugar aqui. Primeiro ele vem falando, eu sou Paulo, depois fala, e apóstolo, né? Como se ele quisesse dizer para vocês, eu sou apóstolo pela misericórdia, mas não da parte de homem, mas sim da parte de Jesus Cristo, que não é ser humano, né? E da parte de Deus, então não pode mentir. Uma coisa também que não tem como, quando eles começam a falar de Jesus Cristo, eles diminuem Jesus Cristo em todo sentido. Quando eles falam aqui que Jesus Cristo foi ser humano, é um ponto, olha só como é que eles falam. Ele fala, é um argumento assim muito comum das Testemunhas de Jeová, que diz que Jesus Cristo foi tentado como nós somos tentados. Olha só que absurdo, como se Jesus Cristo fosse tentado, né, pela concupiscência dele. Porque nós somos tentados por causa da nossa concupiscência, por causa das nossas vontades, nossos desejos. E ele coloca Jesus, que Jesus tinha desejo errado, então ele foi tentado como nós somos tentados. E isso prova que ele é ser humano e que Deus jamais poderia ser tentado. Mas lá em Mateus 4, depois vocês leem lá, né? Sobre a tentação de Jesus, que o Espírito Santo, tá? Levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas aí essa tentação, a gente vai ver bem clara que é no sentido de quê? Né? Não na tentação pela concupiscência de Jesus, pelo desejo da carne de Jesus, tá? Porque ele não tinha pecado, ele não veio da descendência adâmica, então ele não tinha esse desejo errado, né? Ao ponto do diabo tentar por causa da concupiscência dele. Eu espero que vocês entendam. Eu tô tentando falar da forma mais simples, né? O diabo não tentou ele por causa do desejo da carne dele. Olha só, não tentou ele por causa do desejo, porque ele não tinha pecado. Então ele não tinha desejos errados, entende? Então era impossível que ele fosse tentado pelo pecado ou pelo diabo do mesmo modo que nós somos tentados. Era impossível isso. Vamos entender, ele foi provado, olha só, foi testado no sentido de quê? De comprovar que ele era quem ele afirmava ser. Olha só, e quem ele afirmava ser? O próprio Deus. Ele fala aqui, ou seja, vamos entender, o Filho do Deus puro, sem pecado, sem a natureza pecaminosa que nós herdamos de quem? De Adão. Então ele veio ser testado e provado para fazer com que o diabo esfregar na cara do diabo a identidade dele, que ele não tinha pecado, né? Que ele era o verbo que se fez carne para habitar no meio de nós, que ele era o próprio Deus vivo ali, entende? Eu espero estar fazendo vocês entenderem. Então não adianta, esse argumento é furado de falar que Jesus Cristo foi tentado e porque ele foi tentado porque ele era ser humano. Não, mentira. Não acredita nessa mentira. Até mesmo porque se ele tivesse a mesma natureza que você ou que eu tenho, ele precisaria de quê? De um salvador. Como é que ele vai te salvar se ele tem a mesma natureza sua? Para pensar. Ele nunca poderia ser o Cordeiro de Deus sem defeito. Entende? Nunca. Ele poderia derramar o sangue na cruz do Calvário para te salvar. Aí precisaria realmente de um despacho na encruzilhada, de continuar matando bode, matando gato preto, derramando sangue. Porque o sangue de Cristo não seria suficiente, né? Apesar que eles continuam fazendo essa aberração aí, sendo que foi anulada a partir da hora que Jesus rasgou o véu. Né, que ele foi um sacerdote perfeito, ele não precisa mais de animais para te limpar dos seus pecados. Entendeu como é que eu tô tentando colocar para vocês? Então, ele tem uma natureza perfeita, ele não precisa de um salvador, ele é o salvador. Se ele fosse imperfeito, como a Testemunha de Jeová tenta colocar, ele precisaria de um salvador, ele não seria o Cordeiro de Deus, tá? Então vamos lá em Hebreus 4, versículo 15, que fala assim, eu vou ler, porque eu até anotei aqui, esse aqui eu não vou na Bíblia não. Fala assim, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo,
que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum, tá? Então eu anotei esse versículo para facilitar a minha vida aqui. Então eu vou repetir da forma que eu anotei, ó. Pois não temos um sumo sacerdote, que seria Jesus Cristo, que não seja, olha só, capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Mas temos o sacerdote, né? No caso aqui, quando eu falei assim, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer. Porque antigamente, eu até falei aqui, que o sacerdote de antigamente, eles não tinham, né, essa compaixão, essa misericórdia que Jesus tem por nós. Por isso que quando ele entra falando aqui, ó, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se dos nossos fraquezas. Agora não, fala, ó, mas temos o sacerdote, que no caso Jesus Cristo, supremo, né, que a nossa semelhança, olha só, ele veio em carne, ele veio como ser humano, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, mas não caiu em nenhum pecado, entende? Porém, sem pecado algum. Então, um outro argumento assim também que incomoda é falar o quê? Ah, ele é filho de Jeová, ele não é Deus. Por que ele é filho de Jeová? Porque até Satanás é filho de Deus. Olha só o que eles colocam. Tipo assim, se Satanás também é filho de Deus. Lá, ele coloca lá em Jó, capítulo 1, 6, 7. Fala tipo assim, até Satanás, que era um anjo, porque eles batem nessa tecla que Jesus Cristo é um anjo, né? E que foi feito como Satanás, o que foi Lúcifer. E que se Satanás era filho de Deus, Jesus também é filho de Deus. Então é muita coisinha irritante. Mas vamos lá em Jó. Acho que não precisa, né? Depois vocês vão lá em Jó, capítulo 1, 6, 7, que fala que Satanás é filho de Deus. E eles usam esse argumento para falar que Jesus Cristo é um anjo. Como Satanás foi criado, Jesus Cristo foi criado. E não é verdade. Jesus Cristo criou todas as coisas com Deus Pai. Tá? E ele é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele é um Deus trino. Eu já preguei sobre os adventistas, falando que eles também acreditam que Jesus Cristo é um anjo e que não pode ser um anjo, porque jamais um anjo recebeu adoração na Bíblia, jamais um anjo repreendeu algum demônio. Jesus repreendia demônio e não aceitava adoração. Então já foi pregado, tenho outras pregações falando sobre isso, né? Que acho que o nome da pregação é o falso evangelho. Eu acho que é isso, eu não me recordo. Então, sim, ele é chamado assim, tá? Porque ele foi criado por Deus, como também Adão é chamado o quê? Filho de Deus. Então, Satanás, ele é a criatura, né? Mas ele fala, e hoje os salvos também em Cristo também são chamados filhos de Deus. Tudo bem. Só que o filho aqui é o primogênito de Deus. Você entende? Ele não é um ser criado como Satanás, eu e você, Adão. Não. Ele compartilhou, ele é o Deus Trino, ele esteve todo o tempo com Deus Pai, na criação de todas as coisas. E como eu coloquei para vocês, Satanás, no caso, os anjos não recebem adoração, e Jesus sempre recebeu adoração. Aí eu tenho que achar os versículos aqui, porque eu nem pensei em chegar nesse consenso aí de Jesus não ser anjo, porque eu já preguei sobre isso, dos adventistas, né? Mas eu vou continuar falando. Então, Jesus é o Filho eterno, tá? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tá? Então, que é uma condição que ele já possuía antes de vir ao mundo. Então, essa condição de filho dele, ele já tinha antes de vir, tá? Então, Deus enviou ao mundo porque já era filho. Porque na eternidade ele não tornou-se filho. Ele já era, entende o que eu tô falando? Quando chegou ao mundo, ele já era. Todo o tempo ele foi filho. Foi chamado de filho, o primogênito, tá? Então, ele foi enviado no caráter de quê? Né?
ele, Jesus, no caráter que Jesus possuía, como filho. Então ele sempre foi o filho. Não é igual Satanás. Foi criado, foi chamado de filho, perdeu essa filiação. Adão e Eva também perdeu essa filiação. Depois eu acho que, retornou pela misericórdia, Deus o aceitou. Nós também somos chamados de filho, mas nós podemos perder essa filiação também se nós pecarmos, entende? Aí você vai passar a ser criatura, como cavalo, cachorro, gato, porque você perde essa filiação. Você foi criado, filha, a semelhança do Deus vivo. Mas a partir da hora que você não quer esse pai, você passa a ser uma criatura. Vai ser destruída como Satanás vai ser destruído, entende? Então Jesus nunca poderá ser destruído. Porque ele é o alfa, ele é o primeiro e o último. Ele teve no princípio de todas as coisas e vai estar no fim de todas as coisas. E ele não pode ter um princípio e também não pode ter um fim, como Satanás, nós e todas as outras criaturas, que se não for para a glória de Deus, vai ser destruído, como Satanás vai ser destruído. Eu tô correndo um pouquinho, gente, porque eu tenho que pregar mais coisas para fazer com que vocês mudem essa visão, que vocês não sejam enganados. Aqui eu não tô para falar mal das Testemunhas de Jeová, que eu falo de ser humano, pessoas, são pessoas vítimas do diabo, estão sendo enganadas, engodadas também por esse ensinamento demoníaco. Então nós temos agora que nos unir. As pessoas que estão desse lado daí, estão sendo enganadas, que Deus abra o entendimento para que vocês entendam o princípio bíblico. Não se deixa levar por esse estudo aprofundado das Testemunhas de Jeová diabólico. Eles fazem isso mesmo para que vocês não consigam. Você vê, 80%, eu falo sem medo de errar, das Testemunhas de Jeová são ignorantes, elas não conhecem a fundação, elas não conhecem a essência das Testemunhas de Jeová, das Testemunhas de Jeová. Então elas são enganadas, como muitos estão sendo enganados nas portas das suas casas. Então por isso que a gente tem que se unir e não permitir ouvir essa baboseira. Isso é fermento podre, entende? Vamos ler agora, 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, 2,5. Eu vou falar sobre esse versículo aqui. Fala aqui, 2,5. Deixa eu abrir aqui, peraí. 1 Timóteo, isso. 2,5, cadê? Tá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Então, eu gosto de deixar bem claro que Jesus ele teve que vir, de uma forma humana. Por quê? Como entrou o pecado, na humanidade, através de quem? De Adão e Eva. Então, teria que haver uma salvação da mesma forma, tá? Por um só homem, que é Jesus. Por isso que ele é chamado do segundo Adão. O primeiro Adão trouxe o pecado. O segundo Adão, que seria ser humano, mas não da descendência adâmica, que salvaria a humanidade. Então, tá? Então, como que você vai receber essa salvação? Agora vai ser obtida pela fé, pelo único homem. E a condenação será a partir da hora que você não aceitar esse homem como salvador da sua vida. Olha que interessante. Entende? Vou ler de novo, tá? Vou ler de novo, que fala aqui, o 5 de novo, tá? Porque há um só Deus, então quer dizer que a Testemunha de Jeová fala que há dois deuses, concorda? Deus Jeová com letra maiúscula e Deus Jesus com letra minúscula. Lá em João capítulo 1, versículo 1, ele separa esse um Deus do outro. Então quer dizer que para eles existe dois deuses, tá? E tá errado, porque fala aqui, porque há um só Deus. E um só mediador. Então o que é mediador? Ele vai interceder, tá? Por você, tá? Ele vai estar no meio ali para tirar você da mão de Satanás. Um mediador é entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus. Então ele estaria no meio ali, O segundo o quê? Pessoa da Trindade. Então é um mediador. E estaria intercedendo por vocês, por mim. Então há um só Deus. Olha só, um só Deus, vou repetir.
e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Então, quando ele fala aqui que ele precisa, quando eu falo aqui que a partir da hora que Jesus veio de uma forma corpórea, humana, né, morrer por quem? Por homens, filhos de quem? De Adão e Eva, descendente de Adão e Eva, descendente do pecado. Ele teria que vir, porque como entrou o pecado através de um homem, teria que sair essa maldição através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então agora a salvação só pode ser por um homem, que é Jesus, tá? Ele é o mediador. Para ser obtido através de quê? Através da sua fé. Se você não tem fé em Jesus, que ele é o mediador, que ele é o intercessor, que ele é o salvador, você não será salvo. Você pode ter uma religião, você pode escrever na testa qualquer versículo bíblico, mas se você não crê que esse segundo Adão veio para morrer, para te salvar, para te livrar da sua descendência adâmica, você não vai ser salvo. Essa condenação, ela vai ser lavrada por um juiz justo, tá? Na condição de quê? De homem, que é Jesus Cristo, tá? Então eu li esse 1 Timóteo para vocês, né, 2:5, acho muito importante, mas eu acho interessante vocês lerem Romanos 5:15. Vamos fazer o seguinte, vamos lá em Romanos. Eu prefiro esse negócio de depois vocês leem, vocês não vão ler nada. Mal vocês conseguem ouvir o que eu tô falando, imagina lá na Bíblia procurar. Então vamos lá, ó, Romanos, o que eu falei? Romanos o que, meu Deus? 5:15, vamos lá, 5:15. Tá, aí fala aqui assim, ó. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Olha só. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Simples, né? Acho que não precisa ficar gastando segundos com isso aqui. Deus está falando que é um dom gratuito, né? Eu posso até ler mais um pouquinho em cima, quer ver, ó. No entanto, é mais fácil que de repente se eu ler o 14, vocês vão entender melhor o 15, ó. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão, né? Porque a gente fala aqui que a morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva, tá? Eles eram para viver eternamente, no paraíso, lindo, maravilhoso, só que pecou, perdeu, né, essa vida eterna. Aí vem aqui, ó, a época de Adão até os dias de Moisés. Eu vou ler de novo, que eu já confundi vocês. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés. Tá? Aí vem, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão. E muitas vezes tem gente que não cometeu o pecado da desobediência, mas está sobre a condenação da morte. Fala, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Olha só, aí vem Jesus, né? Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Não há nem comparação, né? Você quer comparar Jesus Cristo com Adão e o Ashimi Jeová? Né? Que ele foi tentado, que ele é ser humano, que ele não sei o quê, que é não sei o quê. Por favor, não há nem comparação. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Aí eu vou continuar mais um pouquinho. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Enfim, é muito legal, vocês terminam de ler aí, senão não vai dar, né? Então é interessante, né? Que a gente vê que nós somos resgatados, né? Da morte eterna, né? Perderíamos a salvação. E Deus nos trouxe isso de volta. Tá, então teria mais, que era 1 João 5:20, que eu não li, mais aquele negócio. Será que Deus vai me exigir para ler? Olha, já até abri em 1 João, sem querer aqui abriu, acho que é para ler. Então, sem querer, eu mexi na Bíblia e foi lá para 1 João 4, pode isso? Então, vamos lá, gente, eu falei assim, ó, vamos lá.
5:20. Eu nem ia ler, hein? Olha só que conflito aqui, ó. Então vamos ler, ó. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha, preciso falar mais alguma coisa com vocês? Não precisa. Olha só. Aí se você vai lá na tradução do Novo Mundo, que é uma linguagem satânica e que só vende no Salão do Reino da Testemunha de Jeová, que você não acha essa Bíblia em lugar nenhum, é só lá. É feita para enganar, tá? Primeira coisa que eles vão entrar na tua casa, sabe o que é? Olha, vou fazer o seguinte, vou trazer uma Bíblia de presente para vocês. Para você, tá? Porque essa aí é muito difícil, você vai entender melhor, e vai entrando e vai te entregar. Eu mesmo devo ter umas 4 Bíblias de Testemunha de Jeová aqui, tá? Gente, eu falo pra vocês, eu não ia contar, mas eu fui uma Testemunha de Jeová. Eu sei o que eu tô falando. Eu não estou falando como louca, tá? Eu fiquei 6 anos dentro de um salão do reino sendo enganada pelo diabo. E um certo dia, me enfiaram umas folhas debaixo assim da porta do meu apartamento. E eu abri assim pra ver quem era que tinha deixado aquele monte de páginas. Nessa época não tinha nem internet em casa, tá? Já faz muito tempo. Deve ter uns 15, 20. Ah, tem mais. Tem 20 anos atrás. Eu peguei essas folhas e fiquei louca, porque Deus já tinha falado comigo no particular, dentro da própria Bíblia deles, quando eu li sobre alma, que eles falam que a alma que pecar morrerá. E eles entendem, eles querem entender e fazer você entender que a sua alma não vai viver para sempre, que a partir da hora que você morrer, a sua alma também morre. E aí a gente tem vários versículos aqui comprovando que a alma é eterna, né? Mas não sei se vai dar tempo pra gente conversar sobre isso hoje. Mas qualquer dúvida eu quero que vocês mandem pra mim, tá? Mas, olha, eu quero contar esse testemunho pra vocês entenderem que eu não estou aqui falando como louca. Eu tive 6 anos sendo engodada por essa mentira do diabo. E quando me colocaram essas páginas da Testemunha de Jeová, eu saí correndo igual uma louca pra casa de uma irmã, né? E a irmã que eu falo é a irmã da Testemunha de Jeová, né? Que era considerado da mesma irmandade ali, da mesma fé. Que hoje, infelizmente, ela não é minha irmã em Cristo. Porque ela eu tô orando pela vida dela, que Deus tire ela dessa mentira. Ela tá morando até no Canadá, nem mora aqui. Enfim, ela chegou e eu falei, olha, não vou falar o nome da pessoa, né? Mas ela falou assim, eu falei, olha o que eu achei, não sei o que, Deus já tava falando comigo, que a alma não morre, e não sei o que, dentro da própria Bíblia do Testemunho de Jeová, eu posso provar pra você que a alma não morre. Aí ela, sabe que ela pegou as 10 páginas que mandaram pra mim? Eu nem, coitado de mim, tinha internet dentro de casa, não tinha nem como conseguir essas coisas de novo. Eu não sabia nem onde eles tinham tirado isso. Ela pegou, ligou uma churrasqueira, ela jogou os papéis dentro da churrasqueira, jogou álcool dentro da churrasqueira, em cima dos papéis e tacou fogo. Menina, eu quase chorei. Eu falei, não, você não pode fazer isso. Nós não podemos ler nada que venha de outra denominação, outro entendimento. Aí eu comecei a ver, eu estou sendo enganada. Porque eles não permitem que você ouça essa pregação, eles não permitem que vocês ouçam qualquer outro ensinamento que não seja deles. E nem leia outra Bíblia que não seja deles. Então você fica dentro de uma seita fechada, diabólica, e você não consegue sair. Então o que acontece? O que nós temos que fazer? Nós que conhecemos a verdade. Orar, levantar um clamor, interceder por essas pessoas que estão presas, porque eu fui presa dentro dessa seita do diabo, tá? Eu tive uma filha que ela quase morreu por causa de falta de sangue, tá? Porque eu tive que... Eu tava para fazer uma cirurgia seríssima de escoliose da minha filha, eu não fiz, sendo que ela poderia morrer por causa dessa escoliose. Porque a médica falou pra mim, olha, sua filha aos 23 anos ela pode morrer, porque essa escoliose é interna e ela está comprimindo o pulmão da sua filha. Se você não fizer uma cirurgia urgente, a sua filha pode morrer quando chegar numa idade adulta, quando ela chegar no crescimento de adulto, aos 20, 22 anos. Eu cheguei pra médica e falei, não, eu não posso fazer, porque eu vou precisar de sangue. A médica me botou quase para fora do consultório. Falou, eu não opero a sua filha. Procure outra, que eu não opero sem sangue. Então acabou eu, pela fé,
Falei, eu não vou fazer cirurgia na minha filha. Glória ao Deus Pai. Pela misericórdia de Deus, minha filha está aqui com muitas dores, ainda sente algumas dores. Eu creio que Deus ainda vai curar ela completamente. Mas não foi feita essa cirurgia porque eu não quis que ela tomasse sangue. Eu fiquei com medo de pecar. Gente, são tantas coisas, tá? Que vocês não imaginam como isso é do diabo, tá? Eu, graças ao bom Deus, a partir daí, eu me apeguei com Deus. Eu conheci esse Deus verdadeiro, esse Deus que cura, né? Minha filha está aqui com 32 anos de idade, para a glória de Deus, respirando, passou por uma Covid, saiu dessa Covid para a glória de Deus e respirando, tá respirando. Na época que ela pegou Covid, eu fiquei apavorado, porque eu falei, ela não tem 100% do pulmão. O pulmão dela é comprometido, porque é comprimido. Eu não entendo, pelo menos foi o que me falaram, eu não entendo, né, dessa forma que eles colocaram pra mim, mas falou que em determinado tempo de vida ela estaria o pulmão, tanto que ela sente muita dor na hora que ela vai respirar, ela sente assim, sabe, que está comprimido, que ela está faltando ar quando ela faz um exercício, quando ela corre, né, mas você vê, Deus é maravilhoso, gente, não deixa ser enganado, vamos conhecer. Deus fala que muitos perecem por falta de entendimento. Eu queria, sinceridade, falar mais, né, eles não aceitam transfusão de sangue. Você não pode ser doador de um órgão. Você não pode. Você vê, Jesus deu sangue na cruz para te salvar. E você não pode dar o sangue pelo seu irmão. Para pensar onde eles tiraram isso. Então tem muitas heresias. Não comemoram o Natal, não comemoram o aniversário, né? E tem mais coisas assim que é absurda. Você não pode jurar uma bandeira, você não pode fazer o que uma autoridade, né, um presidente estipula ali. Se você não é assim, claro, a gente obedece a autoridade em Cristo, né? Claro, a partir da hora que ele fala, né, olha, não pode mais pregar, não pode mais, aí é diferente, aí você vai contra uma autoridade, um governo. Mas, gente, se não tá indo contra nada que Cristo impôs, né? Cristo colocou aquelas autoridades ali para nos governar. Como é que pode você simplesmente falar que não vai obedecer? Então você já peca contra a Bíblia, porque a autoridade, ela é colocada por Deus, né? Ela é instituída por Deus, né? Se está no governo hoje é o Bolsonaro, porque foi instituído por Deus, o Bolsonaro está lá. Por isso que eu falo, cuidado com o que vocês escolham. Não fica arraigado com religião, não. Vamos buscar o Deus verdadeiro, né? O Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o verbo mesmo, a palavra, tá? E é uma pena, eu gostaria de estar falando mais, mas já tem 52 minutos que eu estou falando e acabei dando um testemunho aqui para complementar, que eu nem ia encerrar agora, eu ia falar mais, porque é muita coisa assim que é interessante, né? Esses argumentos que a Testemunha de Jeová usa para fazer com que você retroceda da verdade. Eles vão colocar palavrinhas que parece boba, né? Vão pegar aqueles livrinhos que eles têm lá e vão fazer pergunta para você. Você acha que Deus que criou a